Vamos lá, vamos falar agora da advertência ao procurador Deltan Dallagnol. Esse caso suscita uma discussão em torno do tema liberdade de expressão, mas antes a gente confere a reportagem do nosso colega, o Afonso Marangoni. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu advertir o procurador Deltan Dallagnol por críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por 8 votos a 3, o colegiado anunciou a punição, motivada por declarações dadas pelo coordenador da Lava Jato em Curitiba no dia 15 de agosto. Em uma entrevista, ele criticou o Supremo por remeter trechos de depoimento da Odebrecht do Paraná para a Justiça em Brasília. Deltan Dallagnol afirmou na oportunidade que os ministros favoráveis à decisão formavam uma panelinha e mandavam uma mensagem em favor da corrupção. O procurador poderia receber advertência, censura, suspensão e até demissão. O relator do processo, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, recomendou a punição e rejeitou a tese de que o caso teria prescrito. Prescrição, inclusive, é um problema rotineiro desse CNMP, em virtude dos curtos prazos prescricionais, nós depararmos com processos ou prescritos ou em vias de prescrever. Não é a primeira sessão em que damos preferência ao julgamento de um processo porque ele se avizinha de sua prescrição. Para Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, o procurador Deltan Dallagnol atacou a honra dos ministros do STF com um discurso contundente e hostil. O conselheiro Rinaldo Reis acompanhou o voto do relator e lamentou o uso da expressão panelinha. Eu acho que esse termo panelinha ele é extremamente pejorativo e aí eu acho que isso não é próprio para um membro do Ministério Público estar se pronunciando em relação a autoridades, a cortes. Ao contrário do conselheiro Rinaldo Reis, o procurador Oswaldo de Albuquerque defendeu a absolvição de Deltan Dallagnol. O conselheiro lembrou que o procurador fez uma retratação após a entrevista. Ele próprio disse que não havia a intenção de chamar os ministros de mal intencionados. No meu entendimento, ele caracterizou uma verdadeira retratação eficaz. Antes dos votos, como proferido pelo conselheiro Oswaldo de Albuquerque, a própria defesa de Deltan Dallagnol admitiu linguagem imprópria. O advogado Francisco Rezec declarou, no entanto, que a fala foi uma infelicidade. Nas redes sociais, o chefe da Lava Jato no Paraná sinalizou que a manifestação dele foi em decorrência de um sistema de justiça que não funciona em regra contra poderosos. Deltan Dallagnol acrescentou que a injustiça se fortalece na omissão e no silêncio e que a advertência recebida não refletia o apreço que ele tem pelas instituições. Após a advertência do CNMP, integrantes da Força Tarefa em Curitiba emitiram uma nota em apoio ao procurador. Eles disseram que discordam da decisão do colegiado e externam solidariedade, amplo e irrestrito apoio ao coordenador da Força Tarefa. Os procuradores afirmam que anteriormente o Conselho Superior do Ministério Público Federal arquivou o caso por entender que não houve quebra de decoro e que a fala estava dentro do âmbito da liberdade de expressão. A nota destaca que a crítica de atos de autoridade pública em matéria de interesse público está no centro da liberdade de expressão, a qual existe para proteger justamente o direito à crítica e não elogios. O documento, que é assinado por 14 integrantes da Lava Jato, finaliza dizendo que o exercício do direito de livremente expor ideias é fundamental para a construção de uma sociedade ciente dos problemas e engajada na solução. Tá aí, a reportagem do Afonso Marangoni. A gente vai a Brasília agora ouvir Zé Maria Trindade a respeito. Zé, bom dia para você. Eu quero saber se esse episódio aí envolvendo a advertência proferida pelo CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público ao Deltan Dallagnol, é a materialização desse embate que a gente vê já de alguns dias, de meses e um ano até, né, recentemente, entre o STF e os procuradores da Força Tarefa de Curitiba. Bom dia, Zé. E aí, na tua opinião, também se há algum cerceamento à liberdade de expressão nessa ação do CNMP?
É um confronto, viu? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bom dia. Olha, Edgar, os lavajatistas daqui de Brasília ficaram arrepiados com esta decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. Há dúvidas sobre este conselho, ele foi criado num projeto de controle externo do Judiciário. A relatora, a deputada Zulaia Cobra, não conseguiu fazer um controle total externo do Judiciário, mas ali ficou um instrumento que poderia cuidar exatamente do perfil de cada um. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público foram criados, né? E houve aparelhamento, porque há indicações que têm que ser aprovadas aí pelo Senado Federal. E diante desta formação do Conselho, este resultado, até para se ter uma ideia, poderia suspender ou mesmo demitir o procurador Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol é uma figura importantíssima na história do Brasil recente, coordenador da Lava Jato, uma operação que mudou os costumes do Brasil e impediu um grande processo de roubo e de desmoralização da nação. A Operação Lava Jato pegou políticos de primeira linha, ex-presidentes da Câmara na cadeia, ex-presidente da República, deputados famosos aqui e grandes empresários. E então é natural que contra esta operação se atraia também ódio, e exatamente ódios dos que foram punidos, dos que foram pegos roubando os cofres públicos. Em vez de um troféu, em vez de elogios, o procurador Deltan Dallagnol ganha uma mácula na sua carreira, indelével, uma punição oficial. Isso pode ser aí o primeiro passo de uma punição maior ou mesmo afastamento dele da coordenação da Lava Jato. A reação dele é natural, disse que é preciso persistir, ele não desiste, mas vai ao Supremo Tribunal Federal com que esse assunto seja analisado sobre o ângulo da prescrição. Do outro lado, do Supremo Tribunal Federal, que já tem uma decisão de resistência possível às críticas que vem sofrendo. E críticas banais, são críticas insistentes de pessoas que o Supremo Tribunal Federal está agindo politicamente. Olha, Edgar, uma vez vendo o embate na Câmara dos Deputados, o ex-deputado Joaci Góes foi acusado de ser o campeão de processos contra ele e de reclamações no cartório, e ele disse que apresentava aquilo como um embate político e que são cicatrizes de um combatente. O que ele quis dizer é que cicatrizes de um ex-combatente são expostas, são mostradas com orgulho. Isso aqui foi durante uma guerra, em tal lugar. Essa outra cicatriz aqui eu ganhei de uma luta digna em tal lugar. Então, mesmo que fique essa punição, o Deltan Dallagnol deve mostrar como uma cicatriz de ex-combatente ou de combatente, ou seja, uma cicatriz positiva na atividade profissional dele. É um absurdo um grupo que é integrante do Ministério Público puna um procurador que está apenas fazendo o seu dever. Deltan Dallagnol e os procuradores da Lava Jato nunca foram acusados de pedir dinheiro aqui, pedir vantagem ali, por liberar um acusado poderoso de um lado ou de outro, né? Sim. Esta é a história da Lava Jato. Sim, Zé, vou agradecer a tua participação aqui no Morning Show, obrigado pelas informações, nós tínhamos uma deficiência de áudio aí, mas deu para entender a tua colocação aí, Zé. Obrigado, bom trabalho aí em Brasília, Zé, valeu. Pois bem, obrigado. Vamos lá, Adriles, eu vou passar a bola para você e já com a seguinte, o fato dele ter contemporizado a própria fala ali, sim, não reconhece que ele assume que houve algum exagero ao dizer, principalmente a não endereçar nominalmente a um membro do Congresso e sim mandar uma frase que aparentemente vá contra a instituição Supremo Tribunal Federal? Veja bem, a frase dele especificamente, para além do conceito de panelinha, a panelinha pressupõe exatamente pessoas que comungam exatamente de alguma coisa e que se fecham entre si. Não é exatamente ofensivo. Eu até acho que o preceito de liberdade de expressão ele pode sobrar sobre o contexto de haver uma censura. E o que ele fala, precisamente, é que era uma decisão, na época do STF, que mandaria uma mensagem de leniência com a corrupção.
Veja bem, se eu disser que a prisão em segunda instância ter caído foi uma mensagem que manda foi algo que manda uma mensagem de leniência com a corrupção, eu estou exatamente estabelecendo uma crítica objetiva, ou seja, nem sequer sobrou a crítica do Dallagnol. O Dallagnol fez uma análise estritamente objetiva de uma decisão. Eu acho que mais que cerceamento de liberdade de expressão, é uma intimidação de um tipo de justiça que está aparelhado. O Luiz Fernando Bandeira de Mello, presidente desse conselho, foi um homem forte do Renan. É uma inversão do próprio preceito de injustiça e é uma intimidação covarde, porque, note bem, entre as condenações que ele poderia ter, então, censura, prevenção, demissão. Eles poderiam demitir, inclusive, o Dallagnol, mas não o fizeram porque fizeram exatamente uma intimidação covarde para estabelecer algum tipo de pressão para que ele pare. Ou seja, uma coisa covarde que o Zé Maria bem disse, que mancha, que macula o histórico do procurador. Só que é uma mancha que, na verdade, é uma honra, é exatamente uma medalha de honra. A gente teve aqui o Chico Otávio, que falou que foi 6 vezes processado pelo Cunha. Veja bem, esse tipo de processo não é deletério em relação à sua honra. É exatamente uma medalha de honra ser processado ou perseguido por uma justiça aparelhada que faz uma inversão de valores. O Dallagnol, como o Zé Maria mais uma vez bem disse, ele prendeu pela primeira vez, ele mandou para a cadeia pela primeira vez corruptos graúdos de autarquia, políticos, empresários que nunca tinham sido exatamente encarcerados ou sequer punidos. Eventualmente, você estabeleceu uma inversão completa moral e criticar esse homem por uma frase correta e objetiva é a inversão de valores absoluta em que a justiça se encontra, pelo menos na sua maioria hoje em dia, e tendo o principal inversor dessa justiça no STF, nessa panelinha que eu aqui faço minhas vozes do Dallagnol, que são o Lewandowski, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, que inclusive tem uma trajetória de censura no sentido de perseguir pessoas na própria internet que poderiam cometer críticas além do nível ao Supremo Tribunal Federal.